E aí pessoal, beleza? Meu nome é Alisson, tô aqui com mais um vídeo pro canal, vou tentar fazer esse vídeo olhando aqui pra câmera. De improviso, como eu sempre faço, a ideia é simples, eu vou fazer um vídeo contando o que eu aprendi nesses um ano estudando para concurso bancário, né? Principalmente porque tá vindo o Banco do Brasil e possivelmente uma Caixa. Indo direto ao ponto, né, sem firula, eu quero mais falar sobre os erros que eu cometi e que eu vejo as pessoas cometendo e que eu gostaria de saber isso antes e que se você está começando a estudar agora ou se você já estudou há algum tempo, mas se sente perdido, esse vídeo pode acabar te ajudando. Pessoal, primeiro ponto que eu vejo bastante as pessoas fazendo na internet e comentando, e é o que tem muito no Brasil, provavelmente você está passando por essa parte, por esse processo, que é as pessoas se apegarem muito ao planejamento do estudo. É sempre aquilo, eu estou me planejando para estudar, eu estou montando a rotina perfeita, eu estou organizando meu cronograma de estudos. Pessoal, quando você estuda, você entende que não é o cronograma perfeito, não é o método perfeito, não é o melhor material que vai fazer você ser aprovado. Muitas pessoas que ainda não começaram a estudar, ou mesmo que já começaram, têm essa parada de querer buscar o melhor método, o melhor material, sendo que as pessoas que realmente são aprovadas, elas não são aprovadas por causa de um material em específico. Muitos têm isso, né, nesses concursos grandes, que chega lá, a pessoa que passa em primeiro lugar ou uma das melhores colocações, eles entrevistam a pessoa e querem saber, né? Você usou o nosso material, então foi por causa disso que você foi aprovado. Sendo que não, pessoal. Quem é aprovado, eu gostaria durante esse vídeo, dar a minha opinião que tem duas características que fazem uma pessoa realmente ser aprovada no concurso público. Que é, as características que fazem uma pessoa ser aprovada no concurso público é a autocrítica e a constância. E é preciso ter essas duas características em conjunto, porque a constância ela é essencial quando você entende que na verdade não é estudar 8 horas todos os dias, igual muitas pessoas fazem, né? Você tem que sentar tem que sentar a bunda na cadeira e estudar 8 horas por dia. Já foi comprovado cientificamente que isso não é adequado para o seu cérebro, para o seu estudo, porque o seu cérebro funciona como uma bateria. Se você estudar 8 horas, você vai perceber que no fim da terceira ou quarta hora, o seu cérebro já está se esgotando. Imagina o seu cérebro como uma bateria. É como se você estivesse estudando no 100% nas primeiras horas do seu estudo e depois você estivesse funcionando e aprendendo com o seu cérebro na metade. Então não é eficiente nem no dia que você está fazendo, muito menos a longo prazo. Porque você vai estar carregado de exaustão, vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais, quando que se você simplesmente manter a constância de estudar 2 ou 3 horas por dia, você não vai ficar extremamente cansado mentalmente e você vai conseguir ir aprendendo utilizando 100% ou 90% do seu cérebro. A sua aprendizagem vai ser muito mais eficiente nas suas primeiras 3 horas de estudo do que da sua sexta hora até a oitava hora, entende? E por que a autocrítica é muito essencial? Porque muito também se vende nessa parada do método, que você tem que ter o método perfeito, o método que mais aprova. Mas, pessoal, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem as suas dificuldades e facilidades. Eu vou dar o meu exemplo. Eu sempre fui muito bom em inglês. Desde criança eu sempre soube inglês, tipo, algo até que natural, sabe? Ficava vendo revista, joguinho em inglês e aprendi naturalmente. Então, se eu seguir um cronograma que fala para mim na semana estudar 2 blocos de inglês por semana, eu vou estar perdendo tempo, porque o inglês é algo que para mim eu não preciso estudar nada, que para mim já é algo natural. E a mesma coisa para você. Quando você segue um cronograma geral ou quando você não tem autocrítica, você não consegue perceber o que você realmente precisa aprender e o que você já sabe, o que você tem facilidade. Você tem que entender quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos e trabalhar principalmente nos seus pontos fracos. Em concursos concorridos, pessoal, como o Banco do Brasil e Caixa, você tem que é difícil realmente botar isso em prática, mas você tem que entender que não dá para negligenciar nenhuma matéria, nenhuma mesmo. Claro, existem assim, por exemplo, matemática tem 5 questões. Então você não precisa, eu vou ser o mestre em matemática da Cesgran Rio aqui do Banco do Brasil.
para tentar gabaritar, para tentar acertar essas 5. Porque a matemática do Banco do Brasil realmente é algo bem puxado. Então, mas você não pode ignorar. Você tem que garantir pelo menos uma, duas ou três questões, entende? Então, você entende que concursos bancários, pessoal, isso quem estuda há muito tempo vai te falar, de maneira geral, não é difícil. Não é difícil. Eu até comentei isso no Twitter recentemente. O concurso bancário, para você aprender, ele não é difícil. Mas justamente por não ser difícil, acaba sendo difícil de ser aprovado. Porque pessoas que começam a estudar em pouco tempo, ou pessoas que já estudam, elas conseguem aprender ali os conteúdos relativamente fácil e a nota de corte é muito alta. Vocês vão ver que concursos bancários, pessoal, a nota de corte é muito alta. De 80 para cima, entende? Locais que é menos de 80 é interior, é lugar que pouca vaga e aí as pessoas que estão estudando não foram fazendo aquele lugar. Mas, de maneira geral, a nota de corte do Banco do Brasil é bem alta, porque tem matérias como matemática, que a matemática do Banco do Brasil são 5 questões de peso 1,5, valendo 7,5 no total, e não é fácil. Tem informática, que são 15 questões, também de peso 1,5, que dá 22,5. Então, eu diria que no Banco do Brasil só tem duas matérias que são essas matérias realmente assim mais difíceis, que é a matemática e a informática. Por isso que a nota de corte é sempre por volta de 80, porque as pessoas se dão bem em conhecimentos bancários, em atendimento, em português, e o que elas mais sofrem é na matemática e na informática. Não siga cronograma, não comece a estudar só com cronograma perfeito, porque isso é perca de tempo. Como eu já te falei sobre o cérebro, você tem que entender a ter constância, estudar ali 2 horas por dia e manter isso. Você tem que entender, pessoal, que cada dia que você está fazendo o planejamento é um dia a menos que você podia estar utilizando um pouquinho do seu cérebro, o 100%, né, durante as 2 horas, o 100% do seu cérebro, para estar aprendendo ou revisando ou fixando uma coisa nova. Então não fica perdendo tempo nesses planejamentos, nessa rotina ideal. Estude, erre, você vai errar estudando para concurso público, você vai ver um método que não é bom para você, e é só assim que você vai saber se ele é bom ou ruim. As pessoas querem ter de mão beijada o melhor método, sendo que não existe o melhor método. O melhor método é o método que se encaixa melhor para você, e você é individual, não tem nada igual ao que vai ser o melhor para você. Busque ter a autocrítica para saber o que é melhor e o que é pior para você. Ah, pessoal, ponto muito importante, né? Pô, questões, pessoal. A pessoa fica, às vezes, fica muito preso a videoaula, a PDF, mas, cara, você tem que entender o seguinte: o videoaula e o PDF, ele é para você aprender algo que vai ser útil para você nas suas questões. Você quer ser aprovado o mais rápido possível, não quer? Então você não vai ficar estudando tudo. Você tem que estudar o que cai. O que eu te recomendo a fazer? Comece a estudar por questões, direto por questões. Você vai entender o que eu estou te falando. Você que está do zero mesmo. Não vê teoria antes, vai para questão. Aí vamos lá. Depois eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. Aqui é mais um vídeo geral mesmo, mais um desabafo aí das coisas que eu fico vendo. Vai começar a estudar português. Vamos pegar uma prova para fazer a primeira matéria português. Aí você vai ver lá. Português, vai ter geralmente as primeiras 3 questões são interpretação de texto. A quarta é crase. Putz, eu não sei crase. Aí o que você faz? Aí sim que você vai no seu material, no seu PDF e estuda crase. Porque o que acontece muito em concurso, isso é uma parada bizarra. Os caras de cursinho, se você for começar pelo cursinho, irmão, você tá doido, você tá fora, você tá fora. Porque os caras, mano, eles fazem 140, 150 videoaulas pra quando às vezes, mano, português. Mano, eu juro pra você, mano, português, escuta o que eu tô te falando, cara. Eu sou uma pessoa que eu já estudo isso já tem um ano. Eu tenho aqui minhas provas de 10 questões de português que eu fiz, eu acertei 9. Eu só errei uma lá, que foi de interpretação de texto lá do Banco da Amazônia, que até quem fez viu que tava meio estranho lá, uma questão lá do texto lá. Cara, português, cara, não tem mais do que seis assuntos diferentes. Eu juro pra você, cara. Português tem, tipo, crase, vírgula, colocação pronominal e verbal, aqueles bagulho de aditiva, conclusiva, pronome oblíquo átono, sei lá. E, cara, interpretação de texto que nem conta, né? Porque interpretação de texto não tem como você estudar, assim. É você fazer questão e aprender. E, cara, é por isso, tá ligado? Tipo, é umas 5, 6 matérias no máximo. E você for pegar pra ver os cursinhos, cara... Mano, eu não vou citar nomes, tá ligado?
Mas, mano, quando eu comecei a estudar foi pra Caixa. Eu comprei o cursinho lá de um curso grande, dos top 3 aí, maiores. E, cara, presta atenção. Português era tipo 140 aulas de 30 minutos. Tu imagina se eu for estudar 140 aulas de 30 minutos. E olha que bizarro. Esses caras vendedores de cursinhos, o que eles fazem? Eles falam assim, por exemplo, 140 aulas de 30 minutos, né? Se fosse dividir por dois ali, seria 70 horas, né? Então eles falam assim, o nosso português tem só 70 horas. Só que, pessoal, quando você está estudando, não é só o tempo da aula. Porque você, primeiro, você provavelmente não vai ver aquela aula só uma vez, você vai ter que ficar pausando, anotando, fazendo questões. Então não é como se 70 horas de videoaula fosse resumir para 70 horas para você aprender aquilo tudo. É muito mais do que isso. E aí, esse que é o ponto. Era 70 horas, sendo que a Caixa, por exemplo, foram 5 questões de português. E esse concurso que eu comprei foi para a Caixa em específico. A Caixa foi 5 questões de português. Sendo que era 3 de interpretação de texto, ou seja, não dá para... Assim, não tem matéria em interpretação de texto, né? Uma de vírgula e uma de crase. Então é como se eu tivesse que aprender algo que só a videoaula é 70 horas para fazer uma questão de crase e uma questão de vírgula. Questões simples, questões fáceis. Esses cursinhos, cara, eles botam tudo lá, eles botam tudo. Eles botam coisa que não cai, eles botam coisa a nível difícil, a nível complexo. Então tu pensa, a pessoa que for estudar português lá e for querer ficar vendo todas as videoaulas, ela vai aprender um monte de coisa, às vezes nem vai aprender porque é muito conteúdo. E o que ela devia saber, que é o base da Caixa, que foi vírgula e crase, às vezes ela até sabe, mas perdeu tempo. O tempo que ela podia tá estudando para coisas que realmente importam, para coisas que realmente é grande e precisa de um conhecimento como informática, como matemática, conhecimentos bancários e vendas que tem um peso grande, a pessoa ficou perdendo vendo 140 videoaulas de português. Cara, mano, isso é uma loucura total. Então faça isso que eu te falei, não vai estudar tudo sobre o português, vai estudar o que cai, vá aprender o que cai. Uma recomendação já para você que está estudando e vai começar o português, é bom você começar por essas matérias básicas. Cara, tem um canal no YouTube de português que ele é perfeito assim, que eu aprendi tudo por ele e realmente é o ouro do YouTube, que é o Pedrão Português. Você volta aí, Pedrão Sesgran Rio Português. Que ele faz uma live assim, tipo, dando os macetes mesmo. E você vai entender, cara, o português não tem muita matéria. Se você aprender ali os macetes ali da crase, da vírgula, dos bagulho que cai, tu já consegue passar daquilo ali tranquilo e focar no que realmente importa, que são essas outras matérias, pessoal. Tu foca nas questões, vê o que cai na questão e vai estudar depois. Não fica estudando tudo e depois vai para questões. Não, começa nas questões. E aí, por exemplo, o exemplo que eu dei da crase. Você pode ver a questão da crase. Não sei fazer crase? Vou estudar lá a teoria lá no YouTube. Eu recomendo até YouTube, não precisa pagar cursinho não. Depois eu faço mais um vídeo sobre isso. Não precisa pagar cursinho. Vê no YouTube mesmo crase. Depois que você pegar a teoria da crase, ou lá no Pedrão lá do que eu te falei, por exemplo, aí você, tipo, não vai para a próxima matéria. Você volta lá no seu site de questões e você faz mais questão de crase, fica fazendo questão de crase, até você realmente entender a parada da crase. Quando você entender a crase, aí você vai para vírgula, entendeu? Aí você vai para outra matéria. Vai indo de pouco a pouco. As pessoas no concurso, elas querem tudo de imediato, tudo instantâneo. Mas não tem isso, cara. O concurso, ele é aquela parada. Você abrir um edital do concurso, você vai ver que tem 200 tópicos diferentes lá, se somar todas as matérias. Aí eu te pergunto, você consegue aprender 200 tópicos? Você consegue aprender 200 tópicos? A ideia que a pessoa pensa é, pô, não, é muita coisa, é muito difícil. E realmente, você não consegue aprender 200 tópicos, mas você consegue aprender um. Você consegue em um dia aprender e treinar um tópico. Se você treinar um tópico, no segundo dia você aprende outro. E é isso que é o concurso público. É você de pouco em pouco. Um dia você aprende um, ou aprende 2 tópicos, ou 3 tópicos por dia, mas é de pouco em pouco. As pessoas querem começar e olha aquele tanto de matéria e se assusta. E realmente é assustador. Se você tiver uma mentalidade que, eu tenho que pegar tudo isso de uma vez só. Mas você tem que ir de pouco em pouco. A pessoa inteligente do concurso é aquela que estuda de pouco em pouco o que ela aprendeu já, o que ela já viu. Ela mesmo assim revisa para não esquecer, para realmente fixar na cabeça e aí continua trilhando aos poucos em poucos, mas sempre voltando para não perder o que você já estudou. Então não fuja do básico. Não fuja do básico, não queira caminho rápido, caminho fácil. Isso aí do TikTok aí
não sei o que, não sei o que das questões, né? O não sei, esqueci o nome da parada lá que aparece, mas tem uns vídeos lá no TikTok lá de que os caras falam, aprenda aqui em uma semana como passar no Banco do Brasil. Aí tá vendo os comentários lá. Gente, é verdade isso? Alguém comprou? Alguém sabe dizer se é bom mesmo? E o pessoal compra, cara. Meu Deus do céu. Eu já. Mano, não vou nem falar nada sobre isso aqui não pra não dar problema. Mas, mano, é fake isso aí, tá? É fake. Não cai nisso aí não. É. Faz o básico, faz bem feito, faz constante, entenda que você vai errar, você não vai conhecer o melhor método quando você começar a estudar. Você, uma vez que já estiver estudando, igual uma pessoa igual eu, que já estuda há mais de um ano, você vai ter dias que você não vai querer estudar e você é normal, não se apegue a tipo assim, ah, eu falhei, vou ficar triste, vou parar, vou desistir. Cara, concurso público, ele é decisão. Você tem que tomar uma decisão de começar a estudar. E essa decisão é a seguinte: eu vou começar a estudar. Eu quero fazer um estudo bom, não errar. Mas saiba que você vai errar, mas só pare quando você conseguir, tá ligado? Porque essa realmente é a parte mais importante. Se você todo dia fizer um pouco e você errar durante esse processo, você vai errar no processo, tá ligado? Não tenha medo de errar, você vai errar. O que importa é você não desistir no seu erro. É você se desmotivar, mas momentaneamente. Você não levar aquilo pra sempre. Você entender que errar é normal e você tem que seguir em frente, pessoal. Não desista, principalmente se você for uma pessoa que fez um concurso e tirou uma nota muito próxima. Pô, vou dar o meu exemplo, por exemplo, velho. Pô, eu comecei a estudar na Caixa. Foi meu primeiro concurso. E, pessoal, juro pra vocês, cara, eu era uma ameba em tudo, em tudo, em tudo. Eu não sabia nada, eu não sabia o que era substantivo, artigo, vírgula, crase. Cara, eu não sabia o que eram essas paradas, mano. Não sabia regra de nada. Matemática eu ia fazer, não sabia fazer divisão, não sabia fazer multiplicação. Mano, e quase que eu passei de primeira. Porque eu estudei muito, eu estudei focado e tal. Tirei uma nota relativamente boa, tirei 44 de 60, né? Pra primeira vez que eu fiz uma prova. E como eu tenho a cota de pardo, então quase que eu passei nas cotas lá. Se eu tivesse feito na região do lado, eu provavelmente passaria. Porque eu fiz em Brasília, que é muito concorrido. Aí a segunda que eu fiz, o Banco da Amazônia, tipo, passei mais no cadastro de reserva, demorando pra chamar, mas não, mano, não tô desmotivado, mano. Eu tô, mano, cada vez mais eu tô ficando maluco por esse edital, mano. Eu quero logo que esse edital saia, logo que eu tô estudando todo dia. Eu quero logo fazer e passar nessa prova. E, mano, e a verdade é, eu tô focado pra estudar, eu quero passar nesse concurso. Mas, mano, eu já entendi que eu quero passar. Mas se eu não passar, mano, eu não vou desistir desse concurso, mano, tá ligado? Eu, pô, só tenho ensino médio, não tenho faculdade. Vocês viram meus vídeos antigos aí, quem me conhece sabe que, pô, eu vendo paçoca na rua, tá ligado, mano? Pô, eu fico vendendo paçoca no semáforo lá, enfim, no semáforo, então, pô, tipo, mano, é essa a oportunidade que eu preciso. Tome a decisão de estudar. Não estude sendo a pessoa que alguém manda você estudar. Ah, eu tô estudando porque minha mãe e meu pai ficam enchendo o saco pra mim. Isso é o que mais tem no Isso é o que mais tem no Twitter. A pessoa, ai, gente, minha mãe fica mandando pra eu estudar pro Banco do Brasil. Cara, se sua mãe tá tendo que te mandar estudar pra um concurso, cara, não é pra você. Você não vai passar na parada, tá ligado? Porque enquanto a sua mãe tá tendo que encher o seu saco pra você estudar, vai ter uma pessoa igual eu, que não tem ninguém mandando estudar, ninguém que conhece de estudo na minha família, e eu tô lá tendo que botar a cara a tapa e aprender pra estudar e passar e fazer por mim. Então, se alguém precisa te mandar você estudar, cara, já tá completamente errado. Já nem tenta. A verdade é essa, tá ligado? Faça o bagulho. Em concurso público, cara, passa quem tá decidido. Quem tá decidido, quem bota horas por dia, quem não desiste, quem tem constância e autocrítica. E é isso, o vídeo já tá quase que 20 minutos, eu vou fazer uns cortes, vai ficar uns 15 aí, sei lá. Desabafuzão aqui, falando na tora mesmo, sem resumo, sem roteiro, sem nada. É isso, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comenta alguma coisa aí, tamo junto.